Aí, voltamos já. Glauberzão na área. Glauber, muito obrigado, cara. Tirar um tempinho Prazer, eu que agradeço, cara. Obrigadão. Da agenda. Henrique, sobe um pouquinho o meu microfone, fazendo favor. Aí, obrigado. Aí, valeu. Obrigadão mesmo, tirar um tempinho da agenda aqui. Sei que é corrido. Eu que agradeço. Cuidando Super do corrido, cuidando mas é um prazer. Eu estava esperando a oportunidade. Você sabe, é uma honra. Grandes nomes já passaram por aqui. Eu respeito demais seu trabalho, desde o comecinho, e deu certo dessa vez. Vamos que vamos aí tocar uma sonzeira e falar um pouco de música eletrônica. Vambora. Bom, eu vou fazer primeiro uma pergunta. Normalmente eu não começo com essa pergunta, mas vou deixar essa pergunta para você pensar, hein? Beleza. Tá? Okay. Se você se arrepende de ter feito alguma coisa pela cena de música eletrônica em Atibaia. Você vai responder isso depois. Perfeito, vai pensando aí, tá? Sei como é das antigas, então a gente vai puxar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de polêmica também, né, galera? Sem dúvida. Vamos lá, mas antes vamos contar um pouquinho como começou a carreira, aquele clichê, mas é gostoso saber, Basicão. né? Comecei bem novo, eu cresci numa casa musical, minha mãe cantava, não profissionalmente, mas cantava muito em casa. Meu pai era violonista também, ele era advogado, comerciante, mas tocava violino. Já então eu tava no meio cresci ali. numa casa musical. E sempre gostei muito de música. Meus presentes desde pequeno que eu pedia eram presentes que eram ligados a instrumentos ou coisas já ligadas a holofote, máquina de fumaça, globo de espelhos e tudo mais. Então foi meio que um caminho natural. Eu fui me tornando, claro, aquilo era um gosto, era uma história doméstica que foi se tornando profissional. E depois, como começou a parte mesmo de ganhar dinheiro com isso, as festas de 15 anos... da galera que estudava comigo, das meninas que estudavam comigo. Sim. Então comecei a fazendo as festinhas de 15 anos e a partir daí foi se tornando cada vez mais profissional, eu reinvestia esse dinheiro que eu ganhava em mais equipamentos, mais profissionais. Isso você tinha quantos anos? Comecei com 14, 15 fazendo essas festinhas, Caramba. Exatamente. E aí depois foi se tornando cada vez melhor. Meu pai um dia me chamou e falou: você vai viajar para Disney e você vai comprar um par de Technics, que era o sonho, ainda é hoje, né? De um monte de gente. Caramba! Falou, o seu presente é a viagem e o par de toca-discos que você tanto quer. Ganhei de presente, foi uma coisa incrível, maravilhoso. E a partir desse momento já existiu o Atlanta aqui em Atibaia. Né? Que foi a casa que a gente inclusive comemorou os 30 anos da marca agora 2 semanas atrás. E eu era frequentador da casa, era amigo de todo mundo de lá. Você tá com quantos anos, Glauber? 43. 43, tá. Exato. Eu já frequentava a casa e aí foi também um outro caminho normal. Em alguns momentos, como eu tinha iluminação em casa, como eu tinha som em casa, algumas coisas do Atlanta falhavam, eu tinha essa proximidade, eles pegavam comigo e foi um caminho natural até eu me tornar o segundinho do DJ residente de lá, que é o Elias Simeone, que trabalha na BAM, em São Paulo. Um cara espetacular, um cara fantástico, do qual eu bebi na fonte ali de aprender mixagem, técnica, gosto musical. Então foi depois que você foi aprender a mixagem. Gente, desculpa estar mexendo no microfone, estou sem retorno hoje, as caixas viram para lá, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu acho que a voz está saindo legal aí, pelo menos, né? Sim. Bom, qualquer coisa dá um salve na live aí, galera. Então você teve o contato mais técnico mais pra frente. Isso, exato. Mas foi meio que uma história autodidata. Eu também fiz aula de piano durante muitos anos, quando era pequeno. Então eu tinha uma noção melódica, rítmica, etc. Super bacana. E já com mesmo com os tocadiscos menos profissionais, que eu tive um par de Polivox primeiro. Como é que é o nome? Polivox. Essa é a primeira vez aqui no Drop On. Polivox. Era um par de TD 5000 da Polivox. E antes disso eu toquei com outras, que era uma CCS, com um pitzinho ajustável, tá, que era bem legal. Com Belt Drive, não era nem um sistema de Direct Drive, que são das Technics, que era com cinta. Era incrível a história. E eu já ali fui aprendendo a fazer as mixagens, porque o que me deixava curioso era o seguinte... fazer uma festa sem iluminação. Eu digo iluminação profissional. Sim. Ok. Sem som. Não dá. Sim. Então você tem que ter o som, é o mínimo, certo? Mínimo. E aí eu levava, como eu tinha os meus equipamentos, eu levava luz e gravava as fitinhas cassete dos programas da época. Eu gravava da Band Dance, gravava da Jovem Pan, do Radio Flight. Torcendo para não ter a vinheta no final? Mas tinha sempre, com certeza. Mas né, era uma história doméstica, então não tinha problema nenhum. Sim. E aí, logo nessa idade de 13 e 14, eu fiquei curioso. Eu falei, como é que será que esses caras fazem para tocar uma música na bota da outra, encaixando o ritmo, sem que a gente perceba e sai uma e entra a outra? Aí fui buscar a história e tal. E aí conheci vários DJs. Na época já existiam lojas, e eu fui nessas lojas buscar informações. Quais são os equipamentos? Quem são os DJs? E se você morava em São Paulo ou aqui em Atibaia? Morava aqui em Atibaia mas ia direto para lá para poder buscar essas informações. Né? Exato. Exatamente. E aí, nesse caminho todo, fui me tornando profissional e ganhei o espaço de me tornar o segundinho do Ilia no Atlanta. Isso já em 93. 1993. Foi a primeira vez que profissionalmente eu subi numa cabine para tocar com remuneração. Você lembra a sensação? Você consegue descrever isso ainda pra gente, como é que foi, cara? Consigo, muito louco, assim, tipo aquela primeira descida da montanha-russa, assim, sabe?
Você fica tremendo. E assim, CDJ hoje em dia é um outro tipo de equipamento. Sim, Mas nos sim. toca-discos você tinha que pegar a agulha, né? E trazer a agulha E até como o é que- disco. Então você tinha medo de arrancar o braço fora, porque é tremendo, né? Você imagina, novinho, despreparado. Sim. Primeira vez olhando para Casa toda uma cheia. casa cheia olhando para você com uma expectativa, você com um profissional super competente já ali do teu lado, né, e tendo que mostrar um trabalho. É muita mas- pressão, né? Super, mas foi bem legal, assim. Depois a gente acaba acostumando e a gente sente falta depois, porque acaba ficando tão natural que em algumas vezes a gente não sente mais aquela descidinha da montanha-russa. E tem que ter, que senão não tem graça. Você ainda tem? Eu posso dizer que você é o tesão do negócio, cara. Sim. Ou assim, tá tão automático que quanto tempo de carreira você já tá? 26, né, São agora. 26. E depois desses 26 anos, Tenho, sim. Não em todas com a mesma intensidade, claro. sem dúvida, Mas mesmo aquela porque ansiedade. eu participo de outras áreas hoje, né? De marketing, montagem, operação, Sim. a parte administrativa, então rouba um pouco a minha atenção. Eu não fico com a minha emoção focada somente para a parte da música, o que eu adoraria se eu pudesse. Mas ainda rola aquela emoção. Se não tiver, faz falta, cara. Essa é a parte principal, sem dúvida. Você esteve na M agora, você sabe, eu toco Demais. com o maior prazer, meu parça, meu amigão Robson está aqui no estúdio, toca comigo. Ele não é DJ de carreira, mas ele acompanhou toda a minha trajetória, tocou nas casas, tocou nas festas, e quando eu posso, eu trago alguns parceiros para tocar, por que não dividir, fazer um B2B, Claro. classudo, com música bacana. E a M a gente estávamos falando agora há pouco aqui, que a gente está todo mundo apaixonado pela festa. Ficou muito boa, Por causa da vibe, da energia, das pessoas se envolvendo. As pessoas entenderam o que é M, que é a Electronic Music Experience, para você realmente experimentar a música eletrônica, experimentar. Tá lá para ouvir uma música bacana, ver gente legal, desliga o telefone, põe no bolso, que aquilo ali Nossa, não é é verdade, tinha pouquíssimas pessoas com o telefone filmando desliga, alguma coisa, cara. não tenho nada contra, acho que é bacana você Sim, sim. divulgar, você falar, você fazer sua É selfie. bom pras festas, né? Isso, exato, divulgar, mas o intuito é experimente a música A eletrônica. galera transcendeu nessa experiência Exato, aí, né? Que legal. exato, Show de bola. Depois a gente vai falar um pouquinho como surgiu a AMI. Também tem assunto pra caramba pra gente destrinchar aqui, cara. Se Beleza. deixar, a gente fica falando aqui até amanhã. Vambora. Mas vambora. Depois você entrou nessa de tocar tudo. Como é que foi seu primeiro contato? Quem te deu oportunidade pra trabalhar em conjunto? Você foi o Laerte. Foi Laerte Foi o Montoya, Laerte. sem Vocês são dúvida. muito parceiros há muito tempo, Há né? muitos anos, exatamente. E na época ele já era o dono do Atlanta. Ele já era o dono do Atlanta, ele tinha um sócio na época, o Clóvis Pinheiro, e os dois foram os primeiros a falar assim, bom, vamos dar uma oportunidade para esse menino que ele está se esforçando, e ele foi o primeiro a abrir as portas profissionalmente. Depois estive com o Luiz Montoya também, o irmão dele em São Sim, sim, Paulo, na aham. Broadway. Logo na sequência, em 95, eu passei uma temporada tocando ao lado do Rogerinho, um cara incrível também, um cara que domina a pista de uma maneira inconfundível, assim, é fantástico. Mas o primeiro Light, sem dúvida. Legal. Somos parceiros até hoje, né? Sim, Montamos sim. casas junto, festas junto, tudo. Bom, você contou um pouquinho desse lado de DJ, né? Esse lado que a gente já conhece seu. Um outro lado que a gente também conhece é você ali, o gerente, ou talvez o dono de uma casa noturna. Como é que foi montar? A gente vai estudando, conversando com o outro. A Bela foi sua primeira casa? Sim. Que era sua realmente? Sim, realmente a Bela foi a primeira, exato. Como é que foi montar? Como é que é essa ideia? Vou montar uma casa noturna, cara. Como é que Era- surgiu isso? Era um caminho natural Essa loucura, também, né? cara, essa loucura. Porque, inclusive, na época em Atibaia, tinha lá um fenômeno que não é nada legal comercial, que as casas duravam menos. Lá. Então, você tinha... Abria uma casa nova, durava 6, 7 meses, vinha uma outra e roubava todo esse público, etc. E nessas alavancas, é claro que eu tinha toda essa paixão, esse amor dentro de mim, e eu vislumbrava que em algum momento isso ia acontecer. E aí eu quis acelerar o processo e saiu a Bela. A gente juntou aí 6 amigos, 6 Bastante sócios. sócios, né? Isso, exatamente, novos. Foi um investimento relativamente alto para a época. Sim, imagino. Um projeto super audacioso, já com patrocínio de grandes marcas. Tinha Philips Expression envolvida, tinha o Energético Online, que hoje já nem existe. Nem sei se Como pode que era? falar. Pode, aqui à tranquilo. vontade, E aí, né? Cara, aqui é sossegado, cara. Tá, beleza. Se vocês quiserem depois fazer um jabá pra nós aí, não tem problema não, mas fica à vontade. Vai. Senão a história fica cortada, fica estranha, Sim, né, cara? sem Pode dúvida. falar, não tem problema não. Aqui E é a gente sossegado. já foi em busca de grandes patrocínios para poder realizar, porque era um grande clube. A Bela, para quem não conheceu, né, a maioria acho que das pessoas que está vendo, que vai assistir depois, foi no prédio aqui em Atibaia, para quem conhece, onde foi o Poupa Tempo, na frente, ao lado dos bombeiros. Um super clube incrível, com um sound system incrível, com uma iluminação incrível. Se ela reabrisse hoje, do jeito que ela foi nos anos 2000, ela ainda seria um super clube.
Caramba. como ela estava à frente da época. O que era um diferencial dela, assim? Cara, eu era muito pequeno, inclusive eu falsificava RG pra entrar, tá? Agora eu vou contar pra você, mas funcionou. Uma vez eu deixaram nós entrando, que tava muito na cara, mas eu entrei escondido, tem que contar, né? Mas eu lembro, cara, era muito bom, cara. Tinha um deck fora, né? A gente tinha um lounge bem na Isso, entrada, era um loungezão cheio de sofás naquela parte toda de vidro. Depois um primeiro estágio da casa com o pé direito mais baixo, com bar 360, que tinha uma cortina que dividia aí sim o clube em dois. Nossa, Então, pode crer, cara. Nossa, eu nem lembro começava a noite nesse lounge, nesse primeiro estágio, e aí depois de uma determinada hora a gente fazia a abertura e abria outra parte da casa, aí com 6 metros de pé direito, uma iluminação Vocês incrível. trouxeram DJs tops, né, cara? Incríveis na época já. Marinho Fischetti, alguns gringos. Veio Marion Kay, que na época fazia uma turnê internacional de músicas conhecidas. Fizemos bastante coisa legal já lá. Legal, show de bola. Bom, seguindo esse caminho, depois você foi gerente de uma casa gigante, né? Gigante. Assim, eu acho que formou muitos DJs, formou... Sim. Eu não saía de lá, né, cara? Sim. Eu acho que a gente tá falando da mesma. Sim. Dá? Ego. Aê, garoto. Exato. Na verdade, fui sócio da Ego. Foi sócio, essa Fui aí. sócio do sócio. Let, exatamente. Aí o que aconteceu? Da Bela pra frente, só para o pessoal entender a cronologia, depois da Bela eu passei um tempo fora, fiquei nos Estados Unidos, 3 anos. Ah, tá. Então eu tô com ele errado. Eu vou tocar nesse assunto depois. Isso. Aí depois dos Estados Unidos, quando eu retornei, o Laerte estava com o Dioniso aberto, que é onde é hoje a Red Jack, inclusive, e ele me convidou, fez um convite, ele falou, pô, você gosta tanto da música eletrônica, você não quer fazer um projeto aqui às sextas-feiras? Eu falei, fechou. A gente fez o Electro Friday, que o Rod, que também está aqui no estúdio, O Rod já lembra, estava lá. Estava lá, firme e forte, Electro Friday, e foram 2 anos de sucesso com o programa, com a Electro Friday, Electro Friday. às sextas-feiras lá no Dioniso. Foi muito bacana. E disso, o Dioniso era um bar, ele não tinha uma característica de clube. E o mercado estava mudando e a gente vislumbrou mais uma vez, né, o nosso sangue empreendedor, Sim, sim. de fazer mais uma história nova, vir com uma nova casa. Foi aí que surgiu o Ego, em julho de 2008. Surgiu o Ego, que era um sushi bar com balada. Né? Então a gente abria de terça a sábado e às sextas e sábados, após as 10 da noite, transformava em balada. E devido ao sucesso, vocês tiveram que abrir a mansão. Aí a gente, exatamente, depois de 2 anos do Ego naquele ponto que é só na esquina, que é onde está o Jouet, exato, Isso, hoje, pra situar a galera aí que tá em surgiu casa. a oportunidade da gente pegar, aumentar ali o espaço, né, que era inclusive do mesmo dono do imóvel, e a gente aumentou e fizemos a mansão. E aí o Ego migrou, né? Ele deixou de ser aquele sushi lounge com balada para virar uma super balada também, com 2 pistas, parte externa e tudo mais. E foi um sucesso incrível, assim. Foram quantos anos ali, cara? 4. 4 anos, 4 né? anos, exato. Cara, eu acho que os DJs mais velhos que vieram aqui, todos foram residentes ou tocaram muito lá, cara. É Sim. muito legal ver o orgulho que o pessoal tem Sim, de ter foi um tocado marco. nessa casa. Foi um cara. marco na vida de todo mundo, assim. Todo mundo tem um amor especial por essa fase do Ego, assim, que foi Muito incrível. boa. E essa eu já era maior de idade, então tá tranquilo, eu não precisei falsificar o RG, então tá tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessa sua experiência fora? Sim. Eu inverti os papéis aqui, eu achei que era depois da Ego, mas a gente volta aqui, não tem problema. Falando um pouquinho desse sangue empreendedor, você trouxe muita novidade de fora, né? Sim. Por que você foi pra fora? Como é que foi essa viagem? O que você aprendeu sobre música? Dá um resumão pra gente Da primeira dessa vibe vez, aí. quando eu não fui com a intenção de trabalhar na noite, ao contrário, eu estava precisando de um break na minha vida, eu tinha acabado de perder meu pai, tinha terminado o relacionamento, aqueles momentos em Aquela que você bagunça que pega de uma isso, só, né? que você quer se reencontrar e reencaixar as coisas. Eu fui para isso. Eu já tinha ido passear algumas vezes a passeio, o que é completamente diferente quando você vai realmente morar fora, né, pela diferença cultural, pela Claro. diferença toda, mesmo da língua, mesmo eu falando inglês, uma coisa é você fazer curso de inglês, outra coisa é você realmente morar fora e ter ali o convívio. E eu fui para Nova York a convite de um amigo, também DJ, super bacana, um cara super legal, o Juliano Rossetti, ele mora hoje, ele tem já a família constituída e tudo, ele era DJ da Broadway em São Paulo, foi quando nós tá. nos conhecemos. Ele já tinha mudado para lá, fez um convite, ele falou, Glauber, vem para cá, você tá precisando dar um breakzão aí, vem para cá ficar com a gente. Fui trabalhar em outras áreas, mas acabei caindo na noite. E aí toquei, exatamente. Te atrai, né? Exato. Te cara. atrai. Tá no sangue, eu acho que a gente vibra essa energia, né? E as coisas acabam chegando. Com certeza. E foi bacana, cara. Acabei tocando em vários clubes, em alguns bares, em alguns go-go bars, aquele que você vê nos filmes que as meninas dançam Ficam para colocar dançando, dinheiro, etc. E ampliou a minha cultura musical.
tanto no eletrônico quanto Sim, em sim. todos os outros ritmos que você pode imaginar. Porque um gogo bar, por exemplo, você tem que tocar de tudo. Música brasileira, cúmbia, música hispana, música do que você pode imaginar, entendeu? Tem que ser para as meninas rebolarem ali. Exato, Que legal, exatamente. Cara. E claro, eu estava morando aí em Manhattan, né? Então você estava ali bebendo na fonte das melhores lojas de vinil ainda na época que estava ainda. Eu tenho até um post que inclusive faz um ano, apareceu hoje nas lembranças para mim. Das lojas que eu frequentava lá, que já são extintas, não existem mais, e era uma delícia poder beber nessa fonte. Eu ouvi alguns DJs em algumas festas incríveis. Essa experiência internacional ela é engrandecedora como pessoa e, claro, como profissional. Não tem como. Ela é um divisor de águas assim na minha vida. Você participava, vamos supor, você participava nesse bar dos Gogo Bar aí, outras baladas, casas, tudo, conversava com outros DJs. Como é que era? Você ficava imaginando, trazendo isso pra cá? Imaginava a pista respondendo aquilo? Era novidade? Você trouxe novidade pra cá, sim, né? Na época, a parte do eletro, né? Sim, o eletro, na época, correto. Imaginava, mas nem tudo que se aplica lá se aplica aqui, né? Tem não grandes funciona, hits que... É muito louco isso, porque tem hits que tocavam lá, que você pega as rádios eletrônicas de lá, de Manhattan, por exemplo, a KTU, que é uma rádio conhecidíssima, com 5, 6 hits na época, emplacadíssimos, em primeiro lugar, repetindo a música o dia inteiro, e não tinha aplicação aqui, entendeu? Logo na sequência que eu cheguei, eram músicas que não se encaixavam em nenhum tipo de segmento e nada. É diferente isso. Caramba, Mas, no geral, a atmosfera, a maneira de trabalho, tudo, você te engrandece, né, cara? Sim, não tem como, claro. Como. Claro, você aprende muito, né? Sim, sem dúvida. Legal. E quando você trouxe pra cá essa vibe, tudo, o que você garimpou e trouxe, putz, isso aqui vai funcionar, que foi na época do eletro, você trouxe, foi precursor de trazer o eletro pra cá. Correto. Como é que foi? A galera reagiu bem? O que você sentiu? Você falou, putz, podia ser mais, podia ser menos, era exatamente o que eu queria. Eu acho que olharam torto, aquela olhar de que fala, que é isso sempre tá acontecendo, cara? Sempre tem, porque quer queira, quer não, existe um estigma que continua até hoje com a música eletrônica, né? Tem uma parte das pessoas que quando você fala de música eletrônica, ali tem um bicho papão que cresce, assim, ali. E na época ainda mais, nós estamos falando isso em 2006. 2006, né? 13 anos atrás. Mas depois desmistifica, né? As pessoas acabam entendendo que é uma coisa bacana, que é um ambiente bacana, que a gente faz com o melhor do intuito de proporcionar uma atmosfera diferente, né? Agora, você imagina fazendo isso dentro de um bar, porque nós estamos falando do Dionísio, que era um bar pop rock, né, super tradicional, e você trazer uma noite de eletro para sexta-feira. Mas foi bacana. Ali deu uma pororoca no começo, mas depois as coisas acertou, né? Exato. Legal. A gente vê muita gente hoje fazendo festas, né? Você tem inúmeras festas, tanto de clubes e PVTs e que seja. Normalmente, o pessoal, hoje em dia está muito fácil fazer uma festa. A gente estava conversando, a gente compra, como eu tenho aqui, 2 altas, 2 sub, a gente teoricamente faz uma festa, né? Correto. Qual que é o erro de um organizador de festa novato, ou até às vezes os mais experientes, que você vê, na sua opinião, um erro para organizar uma festa, onde o pessoal peca? Superdimensionar ou subdimensionar, porque tudo tem que começar pequeno, não dá para você começar gigante. Então, se você tem um som pequeno, isso não quer dizer que a tua festa vai ser menos ou mais legal do que outra. Sim. Começa do tamanho que você pode, coloca um marco no seu sonho, vê de que maneira você pode construir esse caminho para crescer. Se o teu sonho é fazer uma festa para 15 mil pessoas, tenho vários amigos que chegaram lá e ultrapassaram essa marca, só que eles não começaram com 15 mil pessoas. Então, normalmente, o erro é ou subdimensionar ou superdimensionar. Legal, experiência, visão diferente. Né? As perguntas que a gente faz, como o tema é meio parecidas, né? Mas assim, as respostas são bem diferentes, bem interessantes, uma visão diferente, bem legal. Fala um pouquinho de música, da nossa música atual brasileira, vamos sair um pouquinho da eletrônica. Correto. Você como dono, gerente de casa, já foi dono de casa, DJ, como você vê as músicas atuais brasileiras? A gente está pedindo socorro ou está numa leva boa? Você está falando dos ritmos sertanejos, fora da eletrônica? Total, fora da eletrônica. Depois a gente vai para o eletrônico também. Sim, eu acho que as coisas elas mudam. O mercado do entretenimento, assim como o musical, andam de mãos dadas. E é orgânico. E as coisas modificam. Então, tem muita gente que rotula o funk hoje em dia, né? Fala, o funk isso, o funk aquilo. Mas esquece que a gente teve o axé nos anos 90, né? Que tinha lá coisas tão diferenciadas quanto o funk tem hoje. Talvez o funk use uma nomenclatura um pouco mais pesada, o que também não é nenhuma novidade no mundo da música, porque você pega anos 70 nos Estados Unidos, que você comprava lá música soul, funk, o funk de lá, original, sim. que você tinha 2 versões do mesmo vinil. Você tinha a versão
que seria com explicit lyrics, que seriam os palavrões, né? E a versão para tocar em rádio. Versão radio do negócio. Exatamente. Então, voltando à sua pergunta, ao foco, se você perguntar se eu morro de paixão pelo funk, ou pelo sertanejo, ou pelo pagode, não. Eu sou apaixonado pela música eletrônica. Mas eu acho interessante esse movimento que a música faz, e eu acho que a gente passa por um momento de mercado. O sertanejo, especificamente, está no momento sofrência, né? Sim. Muito sofrência, as músicas todas de lamentação, e eu não sou muito de lamentar. Estava falando para você antes ali que eu não sou nostálgico. Gosto de lembrar, tenho saudade de algumas coisas, mas não sou nostálgico. Então, nada que fica com lamentação me agrada. Se eu tivesse que escolher entre ouvir um sertanejo e um pagode, eu prefiro ouvir um pagode. Porque pelo menos tem uma vibe mais elevada, assim. E o sertanejo tem uns artistas muito bons, diga-se de passagem, né? Sim, pelo menos a sim. parte dos músicos, eu não entendo quase nada de vocal, né? Mas assim, a parte de instrumentos até coisa um pouquinho. Então, são bons caras. Tem uns... além de que o mercado sertanejo é muito organizado, né? Então, se você pegar em termos de organização de mercado, de produção, de escritório, de produtoras, de quem está por trás nos bastidores, o mercado do sertanejo ele está à frente de todos os outros. Você prefere organizar eu prefiro... É estranho dizer que você tem vários públicos, não vai cair legal, mas é mais difícil organizar uma festa de sertanejo ou de eletrônico? Isso é mais o que? Difícil? Difícil. No geral, lidar no o geral, antes, o pós e o depois. Vai, vamos trabalhar assim, mais no fácil. geral, eu acho que cada uma tem sua particularidade, Guizão. Eu Ele não é vejo liso, né? essa... Ele escapa de todas as minhas perguntas. Não. Eu ainda vou pegar o Glauber aqui hoje, deixa ele comigo. Eu não vejo, assim, cada uma tem sua particularidade, cara. O eletrônico tem as suas variáveis e que você precisa lidar com elas para que a pessoa que está indo lá tenha a melhor sensação possível. E é assim no sertanejo também. Não é porque o sertanejo ou o funk são ritmos, ou o pagode são ritmos populares, que eles têm que ter menos capricho, muito pelo contrário. Tem que ter o mesmo capricho, a mesma intensidade, Eles merecem a mesma qualidade, energia. estão gastando dinheiro, tirando dinheiro Exato. suado do bolso às vezes, Exato. né? E Essa é a nossa grande briga, na verdade. Briga não, né? Briga no bom sentido. Claro. Porque as pessoas falam, como que vocês se reinventam tanto tempo? Porque 26 anos, né? Inclusive era a minha O próxima Laerte- pergunta, mas era exatamente isso, O cara. Laerte há 30 e poucos, o irmão dele é muito. Como que vocês se inventam? O nosso grande algoritmo, entre aspas, é fazer com que as pessoas tenham nas nossas festas e nas nossas casas, estou contando um segredo aqui, mas eu não vou contar a mágica. É que as pessoas cheguem nas nossas festas e nas nossas casas e tenham experiências que elas não conseguem ter em outro lugar. Legal. Entendeu? Então, esse é o grande algoritmo. Se a gente sempre consegue, claro que não. Nem sempre a gente consegue o êxito, porque o fracasso e o insucesso fazem parte da nossa trajetória. Quantas festas vazias, quantas festas que a gente projetou que não foram da maneira que a gente realmente queria que tivesse acontecido. Desandou, né? Acontece. Exatamente. Tem as condições climáticas que às vezes acabam atrapalhando, shows externos, mas a grande sacada é fazer com que as pessoas tenham nas nossas festas e nas nossas casas uma sensação que ela não consegue ter em outro lugar, que ela não consegue ter na festa do amigo, na festa que ela vai em outro lugar. É única ali, a né? sacada, exato. Você tem algum exemplo disso que vocês... Eu não vou falar pra você contar alguma novidade que vocês vão fazer. Lógico que tem um monte de coisa vindo aí, mas Sim. não dá pra contar as novidades. Sim. Mas se vocês fizeram que foi acima da média, você fala, nossa, isso realmente a gente acertou muito. A festa M, essa que a gente falou agora, Electronic Music Experience, ela começou de uma conversa que ia ser, como está passando aí no seu background, ela ia ser meio que um domingo à tarde, um encontro de amigos meio despretensioso, e já na primeira ela tomou um corpo já mais comercial, e a gente resolveu passar para a noite, sabendo que à noite a gente ia ter um resultado melhor, inclusive ouvindo a demanda, né, a galera que foi na festa. Eu adoro a tarde, cara, se eu pudesse fazer tudo Sunset. É muito gostoso, né? Eu adoro a sensação da Sunset. E aí, esse é um dos grandes exemplos recentes de que você coloca toda uma energia, você faz a prospecção comercial da festa e ela supera. A M é essa. Estamos todos apaixonados pela M. Legal, assim, muito bom. Estamos mesmo, muito bom. Foi uma festaça, quem não foi, perdeu. A gente Teremos colou ali outras no front, edições. por favor, né? Não Teremos pode parar, outras, não. Teremos outras. A gente colou ali no front, foi um negócio incrível, cara. Uma vibe Você era a minha indiscutível. referência ali, falei pra você, né? Tava ali, vamos lá, tá A gente na agradando. cabine e o Guizão logo ali na frente. ali. Porra, show de bola, obrigado Falei, mesmo. se ele cara. tá curtindo, né? Tá todo mundo curtindo, o cara entende de música. Pô. Pô, eu aprendo com vocês, cara, então tá sossegado. Tô bons professores aí, né? Eu peguei uma frase do Hernan Cateu, com certeza você gosta muito. Um dos meus favoritos. Das suas influências aí, eu imagino. Sem dúvida. Que ele diz o seguinte numa entrevista, cara. Jovens usam drogas e álcool, pois não têm uma motivação ainda. Isso Correto. preenche um vazio que lá não existe. Correto. O que você tem pra falar um pouco dessa frase aí? Você acha que à noite os jovens estão abusando? Você acha que realmente está faltando alguma coisa? Nessa visão de empresário que você tem.
Eu acho que as gerações mudam, né? O que acontece hoje é que essa galera mais nova, eles vêm já bombardeados de 1 bilhão de informações, diferente da minha geração e as gerações mais próximas da minha. E eu acho que eles buscam coisas novas, porque eles acabam enjoando rápido de determinadas sensações. Entendeu? Então, vão buscar o álcool, vão buscar a droga e, claro, que ocorrem excessos em alguns casos. Né? Não é legal, não é bacana. E também não acho que precise usar droga para curtir nenhum tipo de coisa e não precisa beber. A pessoa gosta, ela quer ter uma experiência diferente, ela está ali num grupo de amigos, quer ir numa festa diferenciada e fazer, toma cuidado, né? Sim. Toma os devidos cuidados, mas não, eu acho, assim, definitivamente não precisa de nenhum desses subterfúgios para atingir ligado uma coisa a outra, para atingir a felicidade, para poder curtir a música eletrônica ou qualquer outra música que for. Tanto que você vê droga em todos os lugares. Sim, né? sim. Certo? Tem gente que precisa de droga para ir para uma reunião, precisa, exatamente, para enfrentar uma reunião, uma diretoria, né? Uma câmera, alguma coisa assim, é complicado mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho de voltar pro DJ. A gente falou um pouquinho do empresário, vamos falar um pouquinho. Você tem algumas influências, lógico, mas qual DJ te destaca assim bastante, cara? Que você fala, putz, esses caras eu... Alguns nomes. Você acabou de citar, Hernán Cattaneo é um dos meus favoritos, é um argentino incrível. A primeira vez que tive contato com ele foi na Argentina mesmo, em Buenos Aires, numa casa que já não existe mais. Eu não o conhecia, fui a passeio para Buenos Aires, entrei na balada e ele estava tocando e eu fiquei... acho que uns 40 minutos em choque, assim, com o som diferente que ele tocava. E a parte foi em outubro de 2000, com a Bela aberta, inclusive. Nossa, caramba. Exatamente. E aí fiquei apaixonado pelo som dele e acompanho desde então. E aí outros, né? Você tem o Nick Warren, que eu adoro. Tem John Digweed, da Bedrock Records, que eu adoro. Eric Prydz, que é o meu number one, né? Todo mundo sabe que eu gosto pra caramba. E gosto de outras vertentes. Essa nova geração da música eletrônica, do que eu toco hoje, que é o Melodic Techno e o Techno, tem vários caras bacanas, Art Bet, Maceo Plex, o próprio Solomon. Esses são onde eu vou me inspirar. Assim. Atualmente é onde você está se guiando para montar o set, é o que você escuta também. Exato, é o que eu escuto durante a semana, em casa, no carro, etc. Legal. Show de bola. Como que é ver um menino tão novo, me vê isso agora na cabeça, tipo o Leozinho, 16 anos, tocando... um Balearic Trace que ele tocou ali, tocando Progressive House, tocando... Como que é isso? Ficamos aí, cara? super orgulhosos. Você voltou remeteu àquela fase que você tocava nas festinhas? Primeira imagem que veio à cabeça, né, foi me ver novinho tocando, e tem que ter essa renovação, tem que ter mais Léo Cozas por aí, né, pessoas que realmente se interessem, vão estudar, vão atrás do que é bacana, porque não é só tocar, né? Acertar pitch hoje é fácil, você tem tecnologias de sync, todo mundo sabe, isso é um assunto já também amplamente discutido, já desgastado, só que ser DJ é muito além disso, né, cara? Claro. Entendeu? Então, acho que tem que ter renovação. Fico muito feliz. Fico feliz de ver o Leozinho, entre outros, né? Por aí. Que venham mais, né? Sim, sem dúvida. Que venham mais. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta, Caíra. Eu trouxe umas imagens de alguns artistas de músicas... Vamos pôr músicas globais aí. Aí vai falando um por um aí. O que você acha? Pode jogar aí. Michael Jackson, esse é o primeiro, né? Vamos lá. Sempre fui fã de toda a discografia do Michael Jackson. Não vou entrar nem nos parâmetros pessoais, porque ele tem uma vida super controversa, né, cara? Sim. Mas o cara tem uma discografia que é provavelmente imbatível no mundo da música. Né? Acho que não sei se vai ter algum outro artista que vai chegar a fazer o que o Michael Jackson fez pela música no planeta Terra. Legal. Vamos para a próxima, hein? Outro ícone também. Madonna. Madonna é incrível, né? Quem acompanhou a história dela desde o comecinho sabe o quanto ela penou para colocar os singles dela para tocar. Nossa, quantos DJs ela chavecou nas cabines dos Estados Unidos com o single lá, DJ, toca a minha música, etc. Uma rainha, né? Incrível, ela sabe se reinventar. Ela lançou agora, acho que um LP novo. Não cheguei a ouvir inteiro, mas vi algumas coisas. Está super interessante. É uma rainha, assim. E ela traz novidades sempre. A Madonna, ela se reinventa muito. E ela não é só a música, né? Ela vem com um novo comportamento, novas atitudes. E isso vai mudando o mercado do entretenimento e o mercado musical. Ela é fantástica. Legal. Eu acho que o próximo, vamos ver se você conhece. Acredito que você conhece bastante de música. Mas vamos aí, coloca pra gente, Henrique. ATB. ATB, conheço, sim.
Toquei algumas coisas deles. Eu quis buscar um trance lá do fundo, cara, que eu Sim. falei, vamos... Na época da The Tracks, a gente tocava muito esse trance, né? Não Sim. o Psytrance, Sim, o trance. lá E o HB era um dos artistas que na época tinham alguns singles super destacados, assim. E eu adorava na época. Hoje não toco mais, não acompanho hoje o que ele faz. Sim. Mas na época a sonoridade, os timbres que ele usava eram únicos, assim, super diferentes. Hoje em dia é um som que para o mercado que a gente vive hoje não tem... Ele acaba virou um nicho mesmo, né? Sim, exatamente. Não tem como. Vamos pro próximo aí, legal. Puta, The Tracks, cara. Cara, The Tracks foi de Você 99. era gerente também de proprietário? Não sei. Não, na The Tracks difícil eu era conversar com o cara aqui, né, cara? Bill Gates Eu era dos DJ meninos, só mano. da The Tracks. Era só DJ? Exato. Não, a The Tracks, de sexta a gente ia lá e pegava o VIP. Numa escadinha, subia uma escadinha ali, pegava os VIP e lotava, cara. Lá foi porque eu lembro de tudo, cara. Lá foi, Exato. nossa. E lá foi uma casa que a gente colocou realmente os dois pés na música eletrônica, tanto que chamava The Tracks, Sim. né? Então ela era toda formatada, ambiente, luz, tudo, cenografia, sonorização, tudo pra música Lá foi eletrônica. depois da Hexágono, né? Exato. Isso. Exato. Nossa, a gente muito abriu bom. a The Tracks foi julho de 99. Caramba, tá vendo? Eu já sou veinho, viu, gente? Sou veinho já. Esse monstro que tá na tela aí, Carl cara. Cox, né? Esse cara é um dos ícones da cena eletrônica mundial. Quem acompanha as coisas dele desde muito tempo, eu lembro dele tocando umas coisas com o pitch super alto, lá uns hardzão a 140, aqueles sim, technos. hard techno, né? Isso, lá do começão, 140 BPM. Exato. E a galera indo no começo das raves, na verdade, Sim. né? E ele também foi se reinventando. Hoje, eu acho que o sonho de qualquer produtor, eu não sou produtor, sou só Ele DJ. já veio pro Brasil? Gente, desculpa a ignorância, já veio pro Brasil. Algumas vezes. Já veio. Algumas vezes. Sonho de qualquer produtor é ter sua track tocada pelo Carl Cox. Eu acho que é uma consagração. Por ele e pelo Solomon, né? Eu acho que você está ali alcançando ali o Éden. Assim. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Vamos pro próximo aí? Esse cara que explodiu... Vintage. Senhor Lucas, Vintage. Conheci o Lucas através do Só Track Boa, né? Que você conhece com certeza. Em 2012, pela internet... Por algum motivo, alguém me mandou... Existia um grupo de Facebook, eu acho, que era o Laguter Bike. E aí postaram um set lá do Lucas, do Vintage, ele não era conhecido. Sim. Eu ouvi, a gente já fazia Sunsets, foi numa época já pós-Ego, já com a Ego quase fechando. A gente fazia uma Sunsets à tarde, eu queria ter trazido o Lucas já nessa época para cá. O cachê dele na época era R$2.000. Não, olha que beleza. Você Agora sabe só tem quanto custa hoje? Alguns zerinhos a mais, só não muda nada. Exatamente. E ele tá no patamar de... Desculpa te cortar. Ele tá no patamar de artista que os caras não mandam já o preço, né? Você tem que mandar a festa, o list da festa, pros caras mandar se ele toca ou não, pra depois falar de valor. Mas né? um cara excelente, com uma noção musical incrível. Eu acho que do mainstream ele é o que mais me agrada, sem dúvida, porque ele não deixa, ele faz o que tem que ser feito comercialmente, mas ele não abandona as raízes de ter uma música eletrônica muito bem produzida. Eu sou fãzaço dele. Mesmo ele mudando, você acha que essa linha que ele estava fazendo, que ele deu uma mudada de novo agora, a linha que ele estava fazendo um pouco mais comercial, você admira também? Admiro. Não toco, você fala assim, você toca alguma das tracks do Vintage nos teus sets assim mais recentes? Não toco, mas admiro, gosto do som dele, eu acho bem bacana. Legal, show de bola. Primeira vez que eu vi foi aqui de Bahia, por sinal. Foi, eu não estava aqui. Aí Eu acho que foi na foi minha segunda ida aos Estados Unidos, que eu fiquei um pouquinho menos de um ano. Eles trouxeram o Lucas pra cá. Foi lá, legal, show de bola. Exato. E eu acho que agora, cara, dois artistas que eu acho que você gosta bastante. Dá uma olhada aí, vamos ver. O que você acha desse cara aí? Meu chapa, Renan Marques, né, cara? Renanzinho, meu irmão, a gente se conhece desde a época da Bela, inclusive até um pouquinho antes. E desenvolvemos inúmeras festas juntos. Por isso que eu fiz questão de pôr, velho. Inúmeros projetos juntos. Ele é um chapa, assim, querido. Está em São Paulo com a esposa, super bem casado, trabalhando. Ele faz hoje Trabuca, Nobu, grandes casas de São Paulo. Inovando, né, cara? Exatamente, trabalhando ao lado do Lonardi, que é um dos ícones. Você conhece o Lonardi? Não tive o prazer ainda, não. Os maiores clubes do Brasil e alguns do mundo são montados, tem a mão do Lonardi no sound system e na iluminação. Né? Exatamente, o Renan está trabalhando com ele. Fantástico, assim. Legal. Fantástico. O Renan é um cara que eu adoro, assim, adoro. Quero poder... Sabe aqueles amigos que você quer mesmo levar para a vida toda? Sim, o Renan. E a gente sempre fala, durante a semana, à noite, aquelas besteiradas de grupo de WhatsApp, etc. Troca música, fala as coisas, ele é demais. O Renan veio aqui 2 vezes, cara, e as 2 vezes foi incrível, cara. Ele que atiçou em mim e o Renato pra estar mais house.
Sim. Ele é um amante da house music. Nossa senhora, pura, cara. né? Foi demais. E tem um bom gosto incrível. E era até no estúdio antigo, tal. Renan, ele era pra voltar agora no começo do ano, mas ele tava atolado com o Trabuca, com os trabalhos, mas vai voltar aqui com a gente, vai até trazer um saxofone junto, vai ter um esquema bem Legal, louco aqui. show Negócio de da hora. bola. Vamos pro último aí, outro parceiraço seu aí. Ah, Diegão, né, cara? Diegão é meu irmãozaço, assim. Mas o Diegão é tão irmão que a gente briga até. Sabe aquele... Porque irmão briga, né? Irmão briga. Então eu e o Diegão já brigamos na cabine de gente vir falar, meu, vocês estão bem? Você tá tudo bem, né? Exatamente. Mas é um cara que tem um bom gosto incrível musical. Tocamos juntos em diversos momentos da minha carreira. Eu acho que comercialmente, profissionalmente, ele que tocou comigo. Acho que na Electro Friday foi a primeira experiência profissional do Diegão. Depois passou pelo Ego e depois todas as festas e até hoje, né? Mas é um cara que eu amo de paixão. O filhinho dele, Johnny, incrível, adoro. A gente convive muito e a gente fala muito sobre música. Muito. O Diegão é nota 10. Assim. Parceiraço. Toda vez que ele tá ali no Absoluto, a gente fala, o Glaubão vai lá, que não sei o que, ele é muito gente boa, cara. Agora que a gente pega um pouquinho mais de contato, né, cara, a gente vai vendo... O cara é incrível, maravilhoso. Esse foi bom pra gente bater um papo mais ou menos. Gente, joga de novo pra câmera dividida, Henrique, por favor. Fazendo um favor. Mas pra gente conhecer um pouquinho mais dos seus gostos também, né? Do que você gosta, não gosta. Mais ou menos você tira o chapéu na baixa. Eu queria inventar alguma coisa, sobe o BPM, desce o BPM, tipo Raul Gil, assim. Mas ainda não tenho nada formado na cabeça. Mas é uma boa ideia, é uma boa ideia. Apareceu um negócio desse aí. Bom, como que você tá vendo? O que você quer como DJ? O que a gente vai esperar do Glauber daqui pra frente? De festas, DJs? O que eu torço é para que a música eletrônica fique cada vez mais difundida, por isso a necessidade desses novos talentos, né, que estudem e que saibam difundir a música eletrônica de uma maneira bacana, com bom gosto, sem ser tão repetitiva, né, porque isso acaba acontecendo em vários momentos, não é só agora quando se fala do Brazilian Bass ou do Bass House, que é repetitivo em alguns momentos, mas isso acontece em outros momentos da música eletrônica também. Então, o importante é que ela se renove, que ela fique mais difundida. Adoraria fazer mais coisas de música eletrônica. Só que a demanda aqui na nossa região não permite que a gente sufoque, que a gente afogue a história. Então, o que eu espero é que a gente melhore esse cenário e que a gente consiga fazer mais festas de música eletrônica. No demais, eu fico ocupado com as casas, porque eu faço a direção de marketing artístico da Red Jack, do Jouet, do Garden e do Cabuz, em Bragança Paulista. Caramba, então, são 5, 6 dias de escritório durante a semana, né? A parte normal, agenda, artistas, parte de marketing, promoters, etc. E faço também o acompanhamento nos finais de semana. Entendeu? Então, estou num momento, mas estou num momento feliz porque a gente passa por variáveis nas casas, o que é absolutamente normal do nosso mercado, mas as casas estão indo bem, as coisas estão funcionando, entendeu? O que eu espero que a macroeconomia melhore, porque eu não posso pensar só no meu bolso, né, no que a gente ganha nas nossas empresas. Eu vejo amigos, parceiros de outras atividades fechando seus negócios. Nossa, isso me entristece. Triste, cara, triste isso me entristece. Então, teve uma moça na Feira do Rolo que foi comprar uma loja tradicional aqui da cidade e a mulher tava com os boletos na frente chorando que ia ter que fechar a empresa depois de 20 anos, cara. Então, muito triste são inúmeros casos como esse. Então eu espero que a macroeconomia, de um jeito ou de outro, nem vou entrar no assunto político, porque é um assunto delicado, cada um tem seu viés aí, mas eu espero que a macroeconomia melhore e que a gente se anime, que as pessoas fiquem animadas e melhor intencionadas em investir, que menos coisas fechem, que a gente tenha aí um giro de grana maior no mercado para a gente poder fazer mais festas boas. Com certeza, boa. Bom, no começo eu te perguntei, não sei se você já pensou aí, se você fez alguma coisa para alguém numa cena que você não faria de novo. Não tenho nada que eu fizesse de maneira diferente, porque eu acho que os erros fazem parte do nosso crescimento. Como eu te falei, eu errei inúmeras vezes com pessoas, cometi erros, cometi excessos, mas eles fazem parte. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse cometido esses erros. Então, não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo igualzinho. Legal, show de bola, gente. Bom, essa foi a entrevista. Você quer vamos soltar? Você quer? A gente vai começar o drop um pouquinho diferente hoje. Quer falar um pouquinho da track que é? Vou começar o EP novo do Eric Prydz, que saiu essa semana, faz uns 5, 6 dias. É a New Eras. A versão original, que é uma música incrível, uma track incrível. Vamos começar com ela. Maravilha. Ela é bem bacana, mas dá pra gente falar um pouquinho. Não, a gente vai. A hora que você for vendo, vai subir, a gente corta aqui. Tem nova data pra AMI?
Ainda não temos data da MM, provavelmente em agosto. Em provavelmente, mas não está marcado ainda. Alguma novidade Tá que você possa marcado contar? Assim, A gente vai fazer com certeza uma festa da Ego esse ano, né? Todo ano a gente comemora. Legal. Esse ano 11 anos de Ego Lounge, então Caramba, 11 provavelmente em setembro teremos uma Ego também pela frente. Então tem um segundo semestre bem legal aí. Sim, recheado de coisas boas, sim. Sem Legal. Bom, se você quiser dar um recado pra alguém aí, mandar um abraço pra Só galera. agradecer a você, Guizão. Muito obrigado pelo convite. Tô super feliz. Quem tá assistindo agora a live, obrigado. Quem vai assistir depois, obrigado. Espero ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês. E espero ter trazido algumas curiosidades de quem não me conhece, né, pessoalmente. Pro pessoal do estúdio aqui de apoio, obrigado. O Rodzão que tá aqui, Robson. Todo mundo, obrigado, cara. Tô super feliz de estar aqui. Momento mágico, único, assim. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. Senhoras e senhores, Glauber Martins aqui no Dropão com a gente. Muito obrigado.